A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Alegria estarmos aqui compartilhando as verdades da palavra de Deus, palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que nos alimenta espiritualmente, essa palavra que nos sacia, essa palavra que nos dá força, que nos dá a proteção devida contra as ciladas do inimigo. É muito importante que você entenda o poder da palavra. Eu quero dizer que a palavra ela nos guarda, nos faz vencer as batalhas, porque nós liberamos ela no mundo espiritual. Lembra que da boca do Senhor Jesus sai uma espada afiada, ou seja, então a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração e na nossa boca, vence as batalhas espirituais. Por isso nós estamos aqui aprendendo e recebendo e conhecendo mais da palavra de Deus, porque nós sabemos que ela é para nós uma arma espiritual, para vencer os dardos inflamados do diabo, para vencer as lutas, as tentações, as batalhas nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Não é por acaso você está aqui hoje, Deus quer falar com você, Deus quer ministrar o seu coração. Por isso, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar, confirmar nossos corações, a Tua palavra. Ministra os nossos corações de uma maneira poderosa hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar ainda sobre Salomão. Nós sabemos que Salomão, ele começou muito bem a corrida. Ele pediu ao Senhor por sabedoria e Deus o deu. Deus concedeu a ele uma sabedoria extraordinária e ele caminhou muito bem durante a sua vida. Porém, no final, já sendo velho, ele falhou. E essa falha trouxe consequências. E nós vamos ver isso hoje. Nós vamos falar aqui sobre a idolatria de Salomão. Salomão caiu nesse erro. E vamos ver o que a palavra de Deus diz. Está lá, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir-se os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, no total 1000. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Então aqui é a história daqueles que começaram bem, até caminharam bem na corrida, mas no final se perderam. O alvo de Deus não é apenas que nós comecemos bem ou andemos bem pelo caminho, pela corrida, pela carreira, mas que nós possamos concluir bem, terminar bem a nossa vida. Esse é o alvo de Deus, esse é o objetivo de Deus para nós. Infelizmente, Salomão foi aquele que começou bem, correu bem, porém no final falhou. Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então há uma carreira que precisa ser completada. Há uma corrida que precisa ser completada. E hoje eu vim aqui te alertar para que você não permita que coisas possam roubar o seu coração diante da caminhada cristã. Nós podemos até ter começado bem, mas coisas podem nos tirar do propósito, afastar o nosso coração das coisas espirituais, das coisas do alto. Então hoje eu vim aqui para te alertar, para que você possa viver um coração consagrado e entregue a Jesus todos os dias. Não apenas o início da fé, não apenas o meio da corrida, mas você possa terminar bem a carreira que Deus tem para você. Então que Deus nos guarde ao longo dos anos, ao longo da nossa caminhada. Deus possa guardar o nosso coração para que não venhamos a ser pervertidos e tirados do propósito. Então qual foi o problema de Salomão? Ele amou mulheres que Deus já havia dito que não era para se casar com elas, porque elas poderiam influenciá-las. E aí nós vimos que ele teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E essas mulheres adoravam a outros deuses. Então ele trouxe para perto dele mulheres que adoravam a outros deuses. E é quando nós permitimos pessoas com corações diferentes do nosso, com focos, estarem perto de nós, é que nós podemos ser influenciados de uma maneira negativa. Então quem nós permitimos perto de nós, poderá nos influenciar. E Salomão teve esse erro de permitir ou trazer para perto mulheres que não tinham o mesmo coração para com Deus, para as coisas dos céus. Salomão tinha. E Salomão teve ali muitos anos com sabedoria, fazendo o que Deus tinha para a vida dele. Porém, já velho, ele foi então pervertido. Por quê? Porque ele permitiu a pessoas terem acesso ao coração dele. Então, quando você permite pessoas que não têm o mesmo coração que você, a estar perto de você, a ter acesso, ter palavra, ter voz na sua vida, você começa a se esfriar. Então, quando você está cheio do Espírito, mas você então permite pessoas que estão amarguradas, que estão ali só reclamando perto de você, daqui a pouco você pode ser influenciado. Quando você traz para perto também pessoas que são rebeldes e começam a falar de outras pessoas ou contra a liderança, você vai acabar também sendo pervertido. Você vai sendo influenciado. Talvez você pense que não. Talvez você pense que está tudo bem. Mas cuidado. Hoje eu vim trazer um alerta para você. Cuidado com quem você permite estar perto de você. Cuidado com quem você permite tocar o seu coração. Isso é muito sério. Por quê? Porque nós queremos também terminar bem. Não é somente começar bem ou andar bem. O que nós precisamos é manter o coração aquecido. Então, se você é cheio do fogo, junte com pessoas cheias do fogo. Permita pessoas cheias do Espírito ser parte da sua vida. Traz para perto pessoas que têm o mesmo coração que o seu. Porque estar perto de pessoas com o mesmo coração vai aumentar, na verdade, a chama, a brasa. Mas quando você permite pessoas frias chegarem perto, elas podem te esfriar. E você que talvez um dia foi quente, possa estar hoje talvez frio. Porque ao longo da caminhada, você foi permitindo pessoas que não têm o mesmo coração, não têm a mesma paixão por Jesus, estarem perto de você. São certas amizades que você não deveria cultivar. Pessoas que talvez você não deveria viajar juntos. Por quê? Porque são pessoas que não têm um coração para o Senhor. Não têm um coração para as coisas do céu. E aí você pensa, mas o que tem? Não tem problema, é apenas uma amizade. Veja, pessoas vão nos influenciar. Não há nada neutro.
não é nada neutro. Se você permite pessoas falarem ao seu coração, aquilo ali daqui a pouco é apenas como talvez uma pequena semente, mas que daqui a pouco vira uma grande lavoura. E aí você que um dia era apaixonado por Jesus, você queria as coisas dos céus, agora você não quer mais. Você tinha desejos pelas coisas espirituais de uma maneira muito mais intensa, mas certas pessoas te influenciaram a andarem por um caminho que não deveria. Sabe, essas mulheres perverteram a Salomão. E essa palavra perverter significa virar, virar, inclinar, significa empurrar para o lado. Então essas mulheres fizeram com que Salomão virasse para um outro caminho, para outra direção. A direção que ele estava indo era para o Senhor, mas ele então virou-se e foi para outro rumo, outro caminho. Não é? E ele acabou se inclinando a outros deuses. E aí, com certeza, seu coração foi empurrado para o lado, foi tirado das coisas dos céus, das coisas espirituais. E a Bíblia faz questão de dimensionar que, sendo velho, Salomão teve um coração pervertido por essas mulheres. Ou seja, no fim. Então, cuidado para quem você entrega o seu coração, né? E ainda menciona que não era de todo fiel para o Senhor, não era mais. Antes era fiel, mas agora não é fiel mais. Ou seja, o coração era para o Senhor, mas já não era mais. Se perdeu. Então veja, nós podemos se perder no meio da jornada, no meio da caminhada. Salomão, que teve tanta sabedoria, tanta glória, tanta riqueza, tantas coisas, acabou no final da vida se pervertendo. Por quê? Porque Deus, ele abomina a mistura. E porque a mistura é colocar, na verdade, outra pessoa ou alguma coisa no lugar de Deus. Isso é idolatria, né? Idolatria é quando nós colocamos, então, objetos ou pessoas ou times de futebol, ou times, ou, sei lá, dinheiro. Tudo isso pode se tornar idolatria. O que é idolatria? Colocar alguém ou alguma coisa em primeiro lugar. Então, quando você coloca pessoas em primeiro lugar do que a Deus, ou quando você se mistura com outras coisas, isso é a idolatria. Entende? Então, essa idolatria produziu, então, uma consequência. E aí você vai ver na história aqui que Salomão começa a ter inimigos que não tinha. Você vê que Deus então fala para ele que ele não iria, que na verdade o seu reino iria ser dividido, não na vida dele, mas na vida já na próxima geração. Então consequências vieram. E ainda a Bíblia diz que Salomão não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, o seu pai. E aqui eu quero falar um ponto muito importante. Presta atenção no que eu vou te dizer. Há uma chave espiritual aqui nesse texto que diz que Salomão não perseverou em seguir o Senhor. E se existe algo muito claro na palavra de Deus, é que nós precisamos perseverar. Perseverança é a chave. Nós precisamos permanecer até o fim. Precisamos ir até o fim. Isso está claro na palavra de Deus, não é? E a palavra nos diz, lá em Números, capítulo 32, versículo 11, certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Veja, aqueles homens não alcançaram a terra prometida, porque não perseveraram. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Existe uma recompensa na perseverança. Existe uma recompensa na permanência.
Quantas vezes você passou por lutas, situações difíceis, mas você permaneceu e hoje você colhe o fruto da perseverança. Talvez hoje seu casamento estaria destruído, mas você permaneceu. Talvez você não teria ministério hoje, mas você permaneceu. E o fato de você permanecer faz com que você também desfrute de bênçãos do Senhor. Mas quando você desiste, quando você para, quando você deixa de buscar o Senhor, então, consequentemente, você vai perder aquilo que Deus tem para você. Então a permanência em Deus, a perseverança em Deus vai produzir grandes resultados. Então, se nós permanecermos, nós vamos desfrutar do que Deus tem para nós. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Nossa, esse texto é precioso. Toda alegria, o passar por várias provações. A palavra provações no original, na verdade, são tentações. Veja, como que eu estou sendo tentado e vou me alegrar pelas tentações que estão tentando me desviar, me tirar do propósito, me fazer errar o caminho, sabendo que a aprovação da vossa fé, e é isso, você permanece em fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas mesmo diante das tentações, você permanece crendo no Senhor, você permanece com o coração no Senhor, sabe? A Bíblia diz que isso vai produzir em você o que nós chamamos de perseverança. Você permaneceu, mesmo diante das tentações. Tentações de desistir, tentações de parar, de se perder, de não buscar mais o Senhor. E o versículo 4 diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, tem que ir até o fim. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, enquanto nós perseveramos, nós estamos sendo aperfeiçoados. À medida que nós permanecemos, Deus também vai trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações. O fato de você estar aqui perseverando em ouvir a palavra vai fazer com que você também desfrute do poder da palavra. Do poder de ouvir a palavra, receber fé no coração e ser transformado por Deus. Então a perseverança produz então um resultado poderoso. E aí a Bíblia também diz a respeito de Jó, que diante das tribulações tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir. A sua mulher mesmo disse, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Depois de perder os seus filhos, perder ali os seus campos, os seus gados. Ele tinha tudo para parar, mas ele permaneceu. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. Essa palavra paciência significa perseverança. Perseverança de Jó. E viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Aleluia! Então veja, quando você permanece, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das situações difíceis, mesmo que coisas tentam te influenciar para um mau caminho, sabe de uma coisa? Você vai ver o fruto da perseverança. Você vai desfrutar do fruto da perseverança, em nome de Jesus. Você pode escrever aí, eu vou colher o fruto da perseverança. Escreva aí, declare isso, que eu vou colher o fruto da perseverança. Aleluia. Faz muito tempo que eu não escrevo aqui. Eu vou colher o fruto da perseverança. Vou colocar aqui, para ficar claro para você, que há um fruto, há uma recompensa, quando você permanece. Não desista do seu casamento, não desista do seu ministério, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista, não pare de crer, não desista das promessas que Deus deu para você. Porque depois que você perseverar, você vai ver a concretização das promessas, em nome do Senhor Jesus. E você vai colher o fruto da perseverança. Minha princesa amada Silvia, você vai colher. Welson, você vai colher o fruto da perseverança. Fernanda, você vai colher o fruto da perseverança. Cleide, você vai colher o fruto da
perseverança sobre a vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Essa permanência tem poder espiritual, tem graça. É muito importante nós permanecermos até o fim. Não pare no meio do caminho. Não pare no final também. Continue, dê o último gás, o último fôlego. Vamos juntos completar a carreira em nome do Senhor Jesus que nos está proposta. Em nome do Senhor Jesus. Isso é poderoso. Mas infelizmente Salomão se perdeu. E olha o que a Bíblia diz, 1 Reis 11, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Aleluia. Amém, Josiel. Deixa eu te dizer. Você é um homem perseverante. Você é Raquel. Tem perseverado em seguir o Senhor. Quer dizer, vocês vão colher o fruto da perseverança de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse rei, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos seus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. E aí, nós vemos que, a partir daí, foi só decadência na vida de Salomão, e ele morreu, depois de reinar por 40 anos ali em Israel. E aí nós temos aqui a divisão do reino. No capítulo 12 de 1 Reis, nós vemos então que o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. E o filho de Salomão, Roboão, começou a reinar, né? Mas ali, já no início do seu reino, o reino já foi dividido. Olha o que a Bíblia diz. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Então todo Israel foi. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e da onde o mandaram chamar. Veja, depois disso, Salomão, ele levantou Jeroboão como servo, um homem muito ativo e muito prestativo, e ele então foi levantado ali para cuidar dos trabalhos ali que Salomão executava. Mas uma vez que Jeroboão ouviu, na verdade, uma profecia, que o reino seria dividido e que ele ia ficar com 10 tribos. Então Salomão fica sabendo e começa a perseguir ele, e ele foge para o Egito. Mas aqui ele fica sabendo que Salomão já havia morrido e Roboão, seu filho, iria reinar. Veio toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o teu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então o povo chegou para Roboão e falou: olha, seu pai foi pesado para nós. Nós trabalhamos muito, foi muito pesado. Alivia para nós. Foi um pedido do povo de Israel. E nós vamos te servir também, como servimos a ele. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai-me. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles disseram: se hoje se tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Olha que sabedoria. Esses homens mais velhos falaram: olha, sirva eles. Você é um jovem, sirva eles, abençoe eles, ajude eles. Olha que conselho. Ele está certo, Roboão está certo, ele foi procurar os mais velhos. E é
saudável quando um jovem não despreza um conselho de um mais velho, daquele que já viveu um pouco mais. Então é sabedoria você ouvir aqueles que vieram antes de você. É sabedoria, como nós falamos, a sabedoria de Salomão, né? Você ouvir, escutar os mais velhos. Entende? Mas não é só escutar, é seguir conselhos. E esse é o problema de Roboão, não seguir o conselho dos mais velhos. E olha o que a história continua dizendo. Versículo ainda 7. Se hoje se tornares servos desse povo, servides e atentando falares boas palavras, eles vos serão servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo de que teu pai nos impôs. E os jovens, mais uma vez, que haviam crescido com ele, disseram, ou seja, os jovenzinhos, os amiguinhos dele. Olha, é muito fácil, quando você quer fazer uma coisa errada, você achar pessoas com o mesmo coração que você, para você tomar decisões erradas e precipitadas. Então, é muito mais fácil você, é um amigo meu, falei com um amigo meu. Veja, amigos não querem contrariar. Não é? Claro que não são amigos fiéis e verdadeiros. Mas tem esse tipo de amigos que apenas quer ir como só, na verdade, Roboão era um rei. E aí agora os amigos deles iam ter posições. Então ele não queria desagradar. É aquelas pessoas interesseiras que só querem falar o que é bom para os nossos ouvidos, mas não o que precisa ser dito. Então veja, nós precisamos tomar cuidado com quem nós escutamos, com quem nós tomamos conselhos. Muitas vezes nós queremos algo que nós sabemos que não é certo, e às vezes vamos tomar conselhos com aqueles que vão concordar conosco no erro. Não com aqueles que de fato Deus colocou para estar conosco. E aí olha o que os jovens disseram. Assim falarás a esse povo que diz: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Uau! Olha só aonde foi parar isso aí. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo, no terceiro dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigareis com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor. Para confirmar a palavra do Senhor, tinha dito, por intermédio de Aias, o Silomita, a Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, aconteceu é que, ouvindo isso, o povo se foi. Não o levantou ali como rei, não reconheceram Roboão como o rei, né? E aí então apareceu Jeroboão, e Jeroboão se tornou rei das 10 tribos de Israel, enquanto que Jeroboão se tornou rei das 10 tribos de Israel, e Roboão, filho de Salomão, de 2 tribos. E aqui foi dividido o reino. Primeiro, por causa da idolatria de Salomão. Mas segundo, por causa da insensatez do seu filho Roboão. Cuidado com aquilo que você permite entrar no seu coração, pessoas que têm acesso ao seu coração para te desviar do propósito. Mas cuidado também com quem você ouve. Cuidado com quem você permite falar ao seu coração. Cuidado com quem você permite falar na sua vida.
porque elas podem te levar para um lugar ruim, em nome do Senhor Jesus. E aí nós temos o reino dividido. Só para que você saiba, foi dividido então naquele momento, por isso que você vai ver no livro de Reis, o rei que reinou sobre Judá, o reino que reinou sobre Israel, o rei que reinou sobre Israel. É assim que está escrito nos livros agora, a partir de então. Por quê? Porque o reino foi dividido. Reino norte, chamado Israel, quem se tornou o rei foi Jeroboão, né? E que lá na frente eles são levados cativos, em 722 a.C., são levados cativos pelos assírios. Nós temos o reino do sul, que foi, o primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão, com 2 tribos, Judá e Benjamim. E essa parte, que foi chamada Judá, foi levada cativo para a Babilônia em 596 a.C., por ali. Então nós vemos que essa divisão do reino, tudo porque um rei foi influenciado negativamente a se tornar idólatra. Que Deus nos livre e guarde de perder o coração, a carreira, aquilo que Deus tem para nós ao longo da caminhada cristã. Que Deus nos ajude também a ouvir conselhos de pessoas mais velhas, maduras na fé, que podem nos dar a graça de darmos a resposta certa diante daquilo que Deus tem para nós como líderes, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra possa guardar o seu coração, porque Deus, Ele usa a sua palavra para nos proteger, para nos guardar de todo o mal. Talvez seu coração se perdeu ao longo do tempo. É tempo de voltar. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de permanecer, perseverar no Senhor, em seguir ao Senhor, todos os dias das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus nos guarde, amém, Wellington, no nosso coração, cada dia mais, em nome de Jesus. Nós devemos, claro, ouvir os conselhos das pessoas certas para não tropeçarmos, para sermos protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Você está aqui todos os dias conosco, amém? Bom dia, Adriana. Você está aqui todos os dias conosco para ser alimentado, mas não só alimentado, mas para ser guardado. Tem palavras que nos guardam ao longo da caminhada, porque daqui a pouco Deus vai me fazer lembrar dessa palavra de Salomão que se perdeu no meio do caminho. E talvez você, naquele momento, você que poderia perder o coração, agora está guardado, falando, não, Senhor, meu coração é teu, meu coração é renovado no Senhor e fortalecido no Senhor, em nome do Senhor Jesus. E como eu disse aqui, você vai colher o fruto da perseverança em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Amém, Josiel? Glória a Deus, bom te ver aqui sempre. Amém, Érica? Glória a Jesus. É sempre bom ver vocês aqui recebendo a palavra de Deus. Aleluia. Faith of Threads também está por aqui. Aleluia. Siga esse povo aqui. Muito bom. Não é camisetas, né? Não é sobre camisetas, é sobre chamado. É sobre levar a mensagem do Evangelho. Aleluia. Glória a Jesus. É sempre bom ver vocês aqui. Quando vocês falam amém, escreve alguma coisa, eu vejo que vocês estão aqui, né? Amém, Fabrício? Glória a Deus. Bênção demais. Amém, Fernanda? Vocês são um casal de uma família abençoada. Glória a Jesus. Amém, Carmen? A Carmen é do Peru. Me ouve todos os dias. E escreve para mim. Eu acho o máximo. Glória a Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro para que os meus irmãos perseverem em seguir o Senhor. Que eles não se percam no meio do caminho, mas que eles permaneçam no Senhor sempre, todos os dias da vida deles. Livra-os do mal, livra-os do tropeço, livra-os de perder o coração, mas que eles permaneçam apaixonados pelo Senhor, com o coração no Senhor, as coisas dos céus. Em nome de Jesus, eu os abençoo para manter um coração aquecido, apaixonado por Jesus, as coisas lá do alto. Pai, nós liberamos palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos.
Pai, libera agora palavras de fé, de perseverança. E eles vão colher o fruto da perseverança, da permanência. De uma forma extraordinária. Eles vão ver uma colheita do Senhor vindo sobre eles. Pai, livra eles também dos maus conselheiros. E coloca sobre a vida deles homens e mulheres que vão trazer conselhos corretos da parte do Senhor. Que vão trazer palavras vivas da parte do Senhor para a vida deles. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Tenha um dia cheio do Espírito, cheio da vida de Deus. E espero você amanhã aqui de volta. Em nome de Jesus. Chama alguém também para participar dessa live. Compartilhe também essa live com outros. É tempo de espalharmos a palavra como nunca antes. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.